O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces o mandamento: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala daquilo que é a santidade. Vamos primeiro, antes de explicar o Evangelho, compreender objetivamente o que é a santidade. Quero recordar aquela comparação que eu sempre uso, porque ela é bastante ilustrativa. Eu tenho a natureza do ferro, tenho a natureza do fogo. O ferro é frio, o ferro é duro, o ferro não brilha, o ferro enferruja. Mas se eu colocar o ferro em contato com o fogo, ele muda de comportamento. O ferro que era frio começa a ficar quente. O ferro que era opaco começa a brilhar. O ferrugem começa a sair. Daqui a pouco ele era duro, começa a ficar maleável, começa a ficar fluido, funde e finalmente começa a soltar labaredas, como se ele fosse fogo. Ou seja, o ferro com natureza de ferro, em contato com a natureza do fogo, começa a se comportar como o fogo. Isso é a santidade. Nós, ferro, em contato com a natureza de Deus, começamos a nos comportar divinamente. Ou seja, os santos são assim. Porque Jesus, que é a fonte da santidade, é assim. Jesus no Evangelho começa dizendo: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. De fato, Ele é a bondade. Jesus é bom mesmo. Porque Ele é a fornalha ardente. Deus se fez homem para que a humanidade de Cristo, o homem que é Jesus, se comportasse como fogo. Você olha para Jesus, olha para aquela humanidade, para aquele homem, e você diz: não, isso não é humano. E o que é que não é humano? O que é divino? É isso que Jesus está ensinando aqui para o rico. Ele está dizendo para o rico: olha, faz os mandamentos. Tem 2 mandamentos aqui que ele citou que dizem respeito às coisas materiais.
Não roubar, não prejudicar os outros, não prejudique os outros nos negócios. Que é uma outra forma de roubar, né? Você pode roubar apontando uma arma, assaltando a pessoa. Você pode roubar prejudicando a pessoa, tirando uma parte maior para você, menos para ele, né? E assim vai. Pois bem, Jesus diz, não faça isso, porque isso é injustiça. A cada um aquilo que é seu. Beleza? Beleza. Mas isso eu já faço, Jesus. Então você já virou um ser humaninho digno de respeito. Você já está se comportando humanamente. Jesus olhou para ele e ficou feliz. Jesus olhou para ele com amor. Quer dizer que se esse rico morresse naquele momento, ele seria salvo. Ele está na graça. Ele está salvo, mas ele ainda não é santo. Por que ele não é santo? Porque ele ainda está precisando se comportar como fogo, como Deus. E o que é que Deus faz? Deus é bom, o bom se expande, o bom se comunica. Bonum est diffusivum sui. Ele precisa se comportar divinamente para ser santo, para ser perfeito, para ser como Deus. Ele precisa se comportar, ele precisa lançar labaredas. Mas, padre, é impossível o ferro lançar labaredas. Sim, mas em contato com o fogo ele lança. Então, o que é humano? Humano é você querer o bem do outro igual a você. Ama o próximo como a ti mesmo. O que Jesus aqui está dizendo para o rico é: ama o próximo mais do que a ti mesmo. Ama o próximo com o detrimento de você mesmo. Você tem dinheiro, você é rico, você vai lá e dá tudo que você tem. Agora você vai trocar de lugar com um pobre. Você é rico, ele é pobre. Agora ele vai ser rico e você vai ser pobre. Isso não é justiça. Deu para entender? Justiça seria: eu dou aquilo que é devido ao outro. Pão, pão, queijo, queijo, 2 mais 2 igual a 4. Se eu te devo, eu te pago, pronto, estamos quites, fez justiça. E a lei de Deus não exige que eu queira, que eu ame mais o outro do que a mim mesmo. Porque amar mais o outro do que a mim mesmo seria uma natureza humana se comportando de forma divina. Seria o ferro soltando labaredas de fogo, porque foi isso que Jesus fez. Jesus amou nossa vida mais do que a sua própria vida. E quis o nosso bem com o detrimento, com o prejuízo. Jesus na cruz, ele não fez justiça. Jesus na cruz quis o nosso bem pagando o preço de receber sobre si os males. Vejam que isso não é amar o próximo como a si mesmo, que seria justiça. Isso aqui é amar o próximo recebendo todo o peso e dizendo: eu quero o teu bem e por isso eu pago esse preço. E é isso que Jesus está tentando ensinar ao rico. Ele está dizendo: olha,
o que Jesus coloca aqui nesse evangelho não é uma fórmula. A gente lê o evangelho e a gente quer um manual. Fala para mim, como que eu faço para seguir o manual? Só que a vida não é desse jeito. A vida, eu tenho que ter a sabedoria, a luz de Deus para decidir as coisas, não tem manual. É como uma pescaria. Você diz, eu quero um manual de pescaria. Sim, mas o peixe vai ler o manual? Aí funciona, né? Você está lendo o manual de pesca, aí você dá o mesmo manual para o peixe, ele segue as instruções. Então, o pescador faz isso, aí o peixe diz, agora é minha vez, o que eu faço? Aí eu faço assim. Ele segue o manual direitinho, e aí a pescaria acontece. Mas todo mundo sabe que não é desse jeito. O peixe faz o que quer. Então, aqui nós temos que entender que para nós sermos santos, não existe manual. Para nós sermos santos, cada um tem a sua situação de vida, a sua vocação. Uma pessoa vai ser monge, o outro vai ser religioso de vida ativa, o outro vai ser celibatário no mundo, o outro vai casar, o outro vai ser padre diocesano, outro vai ser padre religioso, outro vai ser bispo, outro vai ser o quê? São os vários estados de vida em que Deus nos chama à santidade. Mas em todos eles, do jeito que a gente for chamado por Deus para viver, uma coisa é igual para todos. É no contato com o fogo que o ferro muda o seu jeito de ser. É no contato com Jesus, com a chama ardente, com a labareda de fogo, com esse amor que nos amou até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. É em contato com Ele que nós vamos começar a nos comportar como Ele é. Uns venderão tudo, outros serão chamados a administrar os seus bens. Uns viverão o celibato, outros são chamados a viver o peso de uma família. Uns viverão de ficar sempre num lugar, com voto de estabilidade. Outros viverão a missão e vão ter que ir para outros países. Uns viverão até a velhice, outros derramarão o sangue cedo. Em tudo o que existe de comum, nesses maravilhosos santos tão diferentes da igreja, é que todos eles, absolutamente todos eles, se aproximaram daquele que é bom, Jesus. Aproxime-se daquele que é bom, aproxime-se do fogo e você será transformado. O seu ferro frio irá ser diferente e você vai começar a ter uma generosidade que a lei não pede. Você vai começar a dar o que você não precisava dar. Porque aí você vai começar a se comportar como o amor. Que coisa triste quando numa família o amor precisa ser colocado na regra, né? Base de cálculo, vamos lá. Eu amo a minha esposa. Checklist. Acordar e dizer bom dia para ela. Bom dia. Dar um sorriso. Você faz um checklist daquilo que você tem que fazer. Pronto, chega no final do dia, cumpri minha obrigação com a minha esposa. Qualquer mulher ficaria ofendida com isso, sim ou não? Por quê? Porque o amor é mais do que o que é devido. E se nós formos buscar o amor divino, o amor que se expande, claro, Deus se expande e se difunde sem se prejudicar.
Se nós, no mundo material, nos expandimos e difundimos, tem um detrimento. Se eu te dou R$100, eu perdi R$100. Faz parte do mundo material. O mundo material é assim. Mas no mundo espiritual, não. Eu estou aqui partilhando com vocês aquilo que eu rezei, que eu meditei desse evangelho hoje de manhã. Então, eu não estou ficando mais pobre. Não estou perdendo nada. Eu estou enriquecendo vocês e estou ficando até mais rico, espiritualmente falando. No mundo espiritual, partilhar, doar generosamente, você não perde nada. No mundo espiritual, você se enriquece. É diferente do mundo material. No mundo material, você dá, você ficou mais pobre. No mundo espiritual, você dá, você fica mais rico. Parece mágica, mas não é. E aí? O que você vai fazer? Você vai ficar prisioneiro do mundo material, 2 mais 2 igual a 4? Ou você vai chegar a dizer, vai, leva. Você vai ficar pobre, não tem problema, eu vou me dedicar a outras coisas. Porque o segredo do que Jesus está dizendo para o jovem rico, para o homem rico, é o seguinte: vai, vende tudo que dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O vem e segue-me, as pessoas se esquecem disso. Jesus diz, vai dar tudo aos pobres e volte para casa e fique chupando o dedo. Não. Dá tudo aos pobres e fica comigo. Fica, ferro frio, em contato com o fogo. Fica comigo, segue-me. Vem comigo, entra em contato. Transforma teu coração mesquinho num coração semelhante ao meu. Segue-me, contato comigo, constante. Aí está a riqueza, aí está a coisa. Porque Jesus está pedindo que ele deixe de se focar nas riquezas materiais para se focar na riqueza espiritual. Ele chamou Jesus de bom, mas não se deu conta do que ele estava falando. Jesus, no fim do Evangelho, diz, é verdade, eu sou bom mesmo. A melhor coisa que você faz é ficar comigo, porque eu sou a fonte da bondade. Se eu sou bom, então quer dizer que eu sou o sumo bem. Livre-se dos seus bens materiais e venha para o sumo bem. Isso é o Evangelho de hoje. Existe o bom, o sumo bem, que se expande e se difunde. E porque Ele quer que nós vejamos o bem que Ele é, Ele veio e, tendo amado os seus, amou-os até o fim, em detrimento de si mesmo, se prejudicando. Jesus não quer que você se prejudique, mas Jesus quer que você seja como Ele. Em algumas pessoas, o ser como Ele é carregar chagas, ser rejeitado por todos. Na cruz, quem estava ao redor dizia para Jesus, todos te abandonaram. Em contato com Ele, nós sabemos que Jesus está lá não para ser abandonado, mas para que nós estejamos nele. Fogo no ferro. E ter aquele amor que Ele teve nesse momento. Meus irmãos, poderia continuar falando aqui a manhã inteira, mas vocês entenderam.
Vocês entenderam e vocês vão levar esse evangelho não somente para o dia de hoje, para a vida. Saboreá-lo, voltar a ele com frequência. Com frequência. E entender que o que Jesus está fazendo aqui não é inventando regras. É outra coisa. É o contato. Daqui a pouco você vai estranhar e vai dizer: nossa, mas esse amor eu não tenho. De onde ele vem? Vem dele. Você vai começar a se comportar divinamente. E isso é o caminho para a santidade.